Olá! Na nossa última conversa, a gente mergulhou fundo no tema julgamento e veredito. Hoje, vamos continuar essa jornada, usando como base os escritos de Teófilo Noturno para a gente desvendar uma ideia que parece simples, mas que, na verdade, é super mal compreendida: a santificação. O título do artigo já dá o recado: mais do que um conselho, uma ordem. Vamos descobrir juntos por que essa pequena diferença muda tudo. E para começar, já vamos com uma pergunta bem provocativa que está no coração dessa análise. Crer em Deus é a mesma coisa que os demônios fazem? Parece uma pergunta meio radical, né? Mas acredite, é o ponto de partida perfeito para a gente desmontar essa visão moderna de fé e entender o que a Bíblia realmente exige de quem decide seguir esse caminho. Para responder essa pergunta, a gente vai seguir um mapa de 5 pontos. Primeiro, a diferença crucial entre crer e só pensar. Depois, por que santificação é uma ordem e não uma sugestão. Aí a gente vai ver o que santo quer dizer de verdade. Também vamos separar o que é salvação do que é santificação. E por fim, como é que a gente aplica isso no dia a dia. Então vamos lá, primeiro ponto. Olha, talvez um dos maiores equívocos da fé hoje em dia seja justamente confundir um simples concordo mental com a verdadeira crença bíblica. Existe um abismo entre achar que algo é verdade e realmente crer naquilo com tudo que se é. E a Bíblia é bem direta sobre isso. Essa passagem de Tiago é um soco no estômago. Os demônios não têm a menor dúvida de que Deus existe. Eles creem nisso e tremem. O que isso nos mostra? Que uma crença que fica só no campo do conhecimento, da cabeça, não é o que faz a diferença. Então, o X da questão é esse aqui. De um lado, a gente tem o pensar. É uma concordância passiva, um aceno com a cabeça, sabe? Do outro, tem o crer bíblico. E isso exige submissão total, uma mudança completa na forma de pensar e, o mais importante, obediência que se transforma em ação. Não é algo que fica só no discurso. E essa confusão toda que nos leva direto para o nosso segundo ponto. Porque se crer é só uma opinião, então a santidade vira o quê? Vira um opcional. Quase como um recurso extra para cristãos nível avançado. Só que a realidade, segundo o que a gente lê nas Escrituras, é bem diferente. A santificação não é um item no cardápio que a gente escolhe se quer ou não. Ela faz parte do pacote completo. É uma ordem direta do Criador para todo mundo que o segue. A ordem bíblica não podia ser mais clara. Sede santos. Percebe? Não é tentem ser santos se sobrar um tempo. Ou considerem a possibilidade da santidade. Não. É um imperativo. É um reflexo da própria natureza de Deus. Ok, beleza. A gente recebeu a ordem de ser santo. Mas o que essa palavra significa de verdade? Para a gente obedecer, primeiro a gente precisa entender o conceito. E a chave para isso está na ideia de separação. A palavra original em hebraico, kadosh, não significa, em primeiro lugar, moralmente perfeito. O sentido principal é separado. Ser santo é ser colocado à parte para o uso exclusivo de Deus. É uma mudança de status, uma mudança de função. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é a dos utensílios do templo. Pensa num copo que ficava no templo. Ele era considerado santo, não por alguma qualidade mágica do material, mas porque ele foi separado para um propósito divino. Usar aquele mesmo copo para beber vinho numa festa qualquer seria uma profanação. Da mesma forma, uma pessoa que crê é separada do uso comum do mundo para o serviço exclusivo de Deus. Isso nos leva para uma distinção que pode parecer meio técnica, mas é fundamental. A diferença é entre salvação e santificação. Confundir essas duas coisas é como confundir a certidão de nascimento com a vida inteira que vem depois dela. Vamos deixar isso bem claro. A salvação é um evento único, é o ponto de partida, é um presente recebido pela graça. Já a santificação? Esse é o processo contínuo que vem depois. É a jornada que começa naquele ponto. Um é um ato, o outro, um caminho. Certo, agora vamos deixar isso ainda mais prático. O autor usa uma analogia bem moderna e que funciona muito bem para explicar como a santificação opera no dia a dia. Ele compara a vida cristã a um computador, com hardware, sistema operacional e aplicativos. Primeiro, o hardware. Esse é o nosso corpo. É a máquina física, sabe? É finita, tá sujeita a bugs e, bem, tem uma data de validade. O corpo processa tudo, mas não é ele que define a lógica por trás das ações. Depois vem o sistema operacional, o SO, e esse é o Espírito Santo, que é instalado no momento da conversão.
É o SO que dá a direção para o hardware e permite que ele receba atualizações constantes, que vêm através do estudo das escrituras. E finalmente a santificação. Esses são os aplicativos, os apps. São as decisões e as ações do nosso dia a dia que a gente roda no nosso hardware, sempre sob a direção do sistema operacional. E cada área da vida vai exigir um app diferente. Por exemplo, na vida profissional, o aplicativo que precisa rodar é o da integridade. Na vida social, o do caráter. Lá na vida privada, onde ninguém está vendo, o app é o da pureza. E na nossa vida digital, que é cada vez mais presente, o app essencial é o do discernimento. São ações bem concretas, não sentimentos vagos. E para a gente fechar esse raciocínio, a Escritura é muito, mas muito séria sobre isso. Não se trata de ser um cristão melhor ou ganhar pontos extras. A santificação não é um bônus, ela é apresentada como uma condição para o destino final. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A fé tem sido só um ponto lá no passado, um evento isolado, ou tem sido uma linha contínua de separação, de dedicação, um processo ativo? A resposta a essa pergunta, segundo a nossa fonte, é o que define tudo. Para quem quiser se aprofundar, o artigo completo está lá em piorevangelho.online. E na nossa próxima análise, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nessa analogia do hardware humano e entender melhor como a santificação funciona na prática. Para não perder nada e continuar acompanhando essas análises, é só se inscrever nos nossos canais no YouTube e no WhatsApp. E se esse conteúdo foi útil de alguma forma, considere apoiar nosso trabalho e, claro, compartilhar esta mensagem. Inabalável na fé, implacável na crítica. Até a próxima.